Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu tenho um prazer enorme de mediar essa conversa com Eugênio Butti. Eugênio é um grande intelectual brasileiro, muito importante pensador na área da teoria da comunicação, é jornalista, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, da USP, é o coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala, ganhou o Prêmio ESSO de Melhor Contribuição à Imprensa em 2013 pela Revista de Jornalismo da SPM, foi secretário editorial da Editora Abril, presidente da Rádio Brás, editor da revista Teoria e Debate, e além desse livro, desse ensaio, A Incerteza, o Eugênio também, o Eugênio é um escritor de mão cheia, ele escreve coisas muito importantes. E, recentemente, ele publicou um livro importantíssimo, que foi finalista do Prêmio Jabuti, que chama-se A Superindústria do Imaginário, e agora esse belíssimo ensaio que chama-se Incerteza, né? E tem muitas contribuições importantes. Eu destacaria também o Existe Democracia Sem Verdade Factual, é um livro também importante, e nesse momento que a gente está relembrando, depois de uma década, os movimentos, as manifestações de rua de 2013, né, ele também tem uma reflexão importantíssima que virou referência para, inclusive, as novas publicações a respeito dessas manifestações, que se chama das manifestações de junho, a forma bruta dos protestos. Das manifestações de junho de 2013, A Queda de Dilma Rousseff, um livro da Companhia das Letras. Vocês veem que ele está totalmente sintonizado com o momento que nós vivemos, é um pensador contemporâneo, de muita importância, e é um prazer enorme poder mediar essa conversa com você, Eugênio. Muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Sérgio. Você sabe da minha grande admiração por você e que eu muito aprendo com você. É muito gratificante estar aqui ao seu lado e ao lado de vocês. Eu agradeço muito a presença de cada um aqui. Muito obrigado. Eugênio, eu queria começar fazendo uma citação de um momento do ensaio, para você comentar, que você diz o seguinte: a máquina é um fator de incerteza muito maior para você do que para ela. O nosso problema é que você, mais adiante ele diz assim, o nosso problema é que você não tem ideia de como a máquina faz para saber tudo que sabe de você. O nosso problema é que do lado de cá existe um conjunto de operações complexas, do lado de lá existem um conjunto inúmero de operações complexas, muito lucrativas e inacessíveis para você. E a gente do lado de cá não se sabe o que se passa do lado de lá. Gostei muito desse seu contraponto do lado de cá e do lado de lá. Esse livro, eu diria, ele é uma declaração de boas-vindas à incerteza e, ao mesmo tempo, é um alerta para o desequilíbrio que se constituiu na gestão da incerteza, por assim dizer, ou na distribuição da incerteza. O mundo é muito mais incerto, a vida, o porvir, o destino, muito mais incerto para nós que nos consideramos com alguma margem de razão seres humanos, do que para as máquinas. E a história de como isso se deu é muito fascinante, muito interessante. Eu diria que é uma história arrebatadora. Às vezes eu penso que é a história mais deslumbrante e aterradora do pensamento no século XX. Uma coisa incrível. Porque a cibernética, a computação, quando a gente se aproxima um pouco desse assunto, ela começou com as pessoas ali, aqueles nerds em laboratórios, ligando fio na tomada, calculando a incerteza. Hoje a gente fala muito que se calcula o risco.
E isso é verdade. E a incerteza seria uma outra dimensão de coisa. A incerteza é uma experiência existencial, uma experiência de alma. Mas, naqueles anos, 30, 40, era possível calcular a incerteza. E a ideia de calcular a incerteza deu origem à cibernética. Os computadores passaram a funcionar e estabelecer redes porque se inventou uma fórmula, que é uma coisa que me encanta. É uma proeza do pensamento. Mas desde então, com base nessa fórmula, e a gente até pode falar disso, com base nessa fórmula, nós criamos computação bancária no Brasil, que é um assombro. Criamos machine learning, deep learning, o big data, essa montanha de bilhões de dados, bilhões de parâmetros que podem ser considerados simultaneamente numa operação de fração de segundo. E isso tomou posse do cálculo da incerteza e nós continuamos com a nossa vida incerta. Eu quero dar alguns exemplos. Eu estou aqui porque tem umas frases que eu queria lembrar, eu marquei aqui nesse aparelho. E esse aparelho, quando eu vou digitar alguma coisa, ele já sabe o que eu vou digitar. É claro que não é o aparelho que sabe isso, mas ele já sabe o que eu vou digitar. Se eu digito V, ele sabe que eu quero escrever você, vazio ou vigarista. Ele já, pelo batidão da coisa, ele já sabe para onde vai. E ele completa a minha palavra porque ele sabe de mim. Como sabe dos nossos exames médicos, que é um outro exemplo bom. Nós vamos periodicamente, ou menos periodicamente do que os médicos querem, a gente vai fazer exames. E os dados são relacionados aos dados anteriores. E muitas vezes o médico é um leitor de estatísticas que conversa conosco. É evidente que os sistemas em que esses dados estão armazenados sabem das probabilidades, outra palavra-chave, que a gente tem de desenvolver determinada moléstia, determinada síndrome, em determinado período. E esse dado ele tem um valor econômico crítico para os cálculos que subsidiam o negócio dos seguros e assim por diante. Mas há muito mais que as máquinas sabem. Muito mais. Mas eu queria dar exemplos corriqueiros. E aí que eu digo isso. Nós continuamos com as nossas incertezas. Houve uma assimetria na distribuição das incertezas. As máquinas têm menos incerteza sobre nós do que nós mesmos sobre nós e muito menos incerteza sobre nós do que nós sobre as máquinas. Porque esses cálculos, eles são feitos dentro do que eu chamo de bunkers, onde são desenvolvidas as pesquisas de ponta, agora de inteligência artificial. Nós não sabemos como essas pesquisas são desenvolvidas, o que é que se está investigando, de que maneira. A democracia não conhece e, não obstante, isso segue na escuridão para os nossos olhos. Nós não sabemos o que se passa do lado de lá. E o lado de lá sabe tudo do que se passa conosco, ou quase tudo o que se passa conosco. Era isso que eu me referia. Mesmo assim, Sérgio, só para comentar uma coisinha antes de devolver, mesmo assim, eu dou boas-vindas à incerteza. Porque só existe vida quando existe incerteza. Só existe sabor no viver quando algo é misterioso. Por isso, é indispensável para a vida. Cultivar a dúvida é viver.
se tivéssemos certeza sobre tudo, a vida não teria graça. E a modernidade tem isso de fascinante. Ela produz incerteza onde antes não existia. E, de outra parte, o autoritarismo, a intolerância, vem para a gente cheios de certezas pétreas, fechadas, inamovíveis. O que move o fanatismo é a certeza. As pessoas parecem saber de tudo o tempo todo, não tem dúvida sobre nada, e com isso impõem uma ordem. Mas a vida é incerteza. Eu hoje desconfio muito de quem tem muita certeza. E isso tem tudo a ver com essa ordem em que as máquinas sabem tudo sobre nós, ou simulam que sabem, e a gente não sabe nada sobre as máquinas e não sabe sobre o poder. Esse é o impasse aí. Quando o Eugênio fala da história da cibernética, ele não está brincando. Esse livro é um livro pequenininho, mas na verdade ele é um livro enorme lá dentro. Ele tem uma história inteira, ele conta toda a história da evolução desse tipo de reflexão e como é que ele foi evoluindo no sentido de nos trazer até esse momento aqui da inteligência artificial generativa, né, que é a... Mas o Eugênio fala uma coisa, ele escreve sobre esse desequilíbrio, né, entre o mundo digital, e ele fala que a incerteza é um bem que se distribui iniquamente, né? E eu me lembrei, Eugênio, de uma entrevista que viralizou, para usar uma palavra do mundo digital, viralizou do pai da cyberfiction, William Gibson, que disse o seguinte, que o futuro já chegou, só que ele está mal distribuído. E é um pouco isso que, por outro lado, você também chama atenção para o fato de que tem algo além das máquinas, que é a propriedade das máquinas, que são as grandes corporações e quem controla as máquinas, né? É isso mesmo. É comum de acontecer comigo, e é engraçado. Eu venho aqui na FLI Araxá, é maravilhoso a gente assistir cada coisa, né? E eu fico chateado porque às vezes tem duas coisas simultâneas, e é maravilhoso. E aparece muito, tem aparecido hoje, em duas mesas diferentes, apareceu o tema do pessimismo e do otimismo. É muito curioso. Eu, às vezes, passo por pessimista. É evidente que eu não sou um pessimista, mas eu sou um crítico. Eu me formei para ser um crítico. Eu me formei para ver problema onde todo mundo só vê solução. E eu já disse outro dia, acho que numa palestra em Belo Horizonte, que eu gosto de me enxergar como um São Francisco de Assis de ponta cabeça. Onde houver fé, que eu leve a dúvida. Eu sou um profissional da dúvida. E eu acredito que duvidar é essencial para o pensamento. Isso aparece em Santo Agostinho, isso aparece em outros momentos. O penso logo existo, ou duvido logo sou, eu posso... E só posso pensar se há uma dúvida. Então, quando eu falo essas coisas sobre a inteligência artificial, sobre as máquinas, sobre o monopólio do cálculo sobre a incerteza, ou o monopólio do cálculo sobre os riscos, fica parecendo que eu não gosto de tecnologia. E não é isso. E aí a pergunta do Sérgio me ajuda demais. Porque eu gosto de tecnologia. Aquilo de que eu não gosto são as relações de propriedade que amarraram a tecnologia. A tecnologia não é um patrimônio democrático da humanidade. A tecnologia é um bunker, está conformada como um bunker para que uns passem a perna nos outros, para que o suprassumo da esperteza capitalista ganhe um maquinário e possa aplicar a velocidade da esperteza para tirar vantagem em relações sociais, em relações de mercado. Esse é o problema.
problema não é a pobre da tecnologia. A técnica, ou o conhecimento da técnica, ou a arte da técnica, ou a ideia da técnica, acompanha a humanidade desde sempre. Mas quando a técnica se confunde com essa relação social chamada capital, nós começamos a ter um problema numa escala maior que a gente não tinha antes. E aí é o que o Sérgio está falando. Nosso problema não é com a máquina, mas com a relação de propriedade que controla a máquina, o desenvolvimento da máquina, que extrai verdadeiras fortunas do uso da máquina. Nós não pensamos, mas quando nós usamos uma rede social, nós estamos trabalhando de graça. Poucas vezes uma escala tamanha de trabalho escravo, porque é um trabalho feito voluntariamente, com alegria, com entusiasmo, sem nenhuma remuneração, foi tão longe para acumular tanto capital. Uma Apple da vida tem o seu valor em 3 trilhões de dólares. Imaginem essa ordem de grandeza. 3 trilhões de dólares, 2 vezes o PIB de um país do tamanho do Brasil. É o que custa uma dessas companhias. De onde vem esse dinheiro? Ele vem, essa fortuna, vem de dados das pessoas, vem de um mecanismo ultra complexo que é a exploração do olhar, que gera valor. Outro dia eu estava falando com o Sérgio, a gente tem uma visão um pouco diferente sobre esse valor, mas gera valor de toda forma. Dados, olhar e histórias nas plataformas sociais, isso é claríssimo, que a gente coloca para atrair outras pessoas. Esses conglomerados não contratam fotógrafos, narradores, roteiristas, não contratam designers. Quem faz isso é quem acredita que está usando aquilo lá e, na verdade, está sendo usado. Essa artimanha ou essa perversidade de exploração do trabalho, do olhar, do desejo, nunca chegou tão longe. Então essa é a questão. Não é a técnica, não é a tecnologia, mas o momento em que ela se confunde com o capital, essa relação social, ou no momento em que isso suprime a participação, inclusive a participação democrática. É uma democracia, muitas vezes, controlada por tecnologia, controlada por agentes invisíveis. É algo que a gente precisa pensar nesse... Você fala sobre isso, uma coisa que eu achei sensacional, porque eu também gosto muito de usar a trilogia de Tebas para algumas ilustrações. Mas você faz uma coisa muito interessante, que é a substituição da sabedoria de Tiresias pela esperteza dos marqueteiros, né? Que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Tem tudo a ver. Sérgio, uma delícia conversar com você, uma delícia. Isso é uma grande... É uma história incrível. Mas, assim, de fato, a trilogia tebana, o Sérgio se refere às peças de Sófocles, de 2.500 anos atrás. E Sófocles escreve a história de Tebas, que a gente recebe hoje como mitologia, mas eu tenho alguma desconfiança de que uma hora ou outra vai... essa aqui é a Ismênia. Porque isso pode acontecer ainda, eles estão cavucando lá as coisas. Mas essa trilogia conta a história de os reis de Tebas, e que consultavam um adivinho. O nome desse adivinho era Tiresias, eu sempre me esqueço do nome dele. Uma coisa que eu adoro no Tiresias é que, na mitologia, ele foi homem e mulher, lembra? E ele dizia que quem disser que a mulher não tem 9 vezes mais prazer do que o homem, está mentindo.
E como ele foi homem e mulher, ele sabe o que ele diz. Isso é incerteza. Isso é incerteza. Uma coisa que no nosso tempo é mais palpável na nossa vida, porque uma criança nasce, há uma série de incertezas diante do futuro para ela, incertezas que não existiam antes. Por isso que a modernidade produz incertezas, e são incertezas bem-vindas para nós, bem-vindas. Mas o que acontecia? Quando o rei tinha um problema, ele chamava o Tiresias. Tiresias, o que está acontecendo? E o Tiresias tinha métodos para prever o futuro, ou para dar enunciados como um oráculo, que dá um desígnio ou dá uma sentença misteriosa, mas que contenha uma chave para você decifrar o futuro. E o Tiresias sabia de muitas coisas. Sabia, por exemplo, que Édipo tinha matado o pai dele, sabia de muitas coisas. E hoje, um rei, quando tem um problema, um presidente, ele chama o marqueteiro, é isso que eu quero dizer. Mas até a virada do século XIX para o século XX, os partidos tinham os ideólogos, e os ideólogos eram as figuras centrais. Hoje não existe emprego para ideólogo, ele não tem onde funcionar. Existe o emprego para o marqueteiro. E em 2013 a gente viu isso. Quando a Dilma ficou numa situação sem saber o que dizer, ela chamou o marqueteiro, que falou bobagem naquela época. É uma coisa muito legal essa. Você faz uma referência. Eu também, por causa do meu encantamento, né? Tem uma interpretação da. Você falou na coisa de Tebas, tem uma interpretação nova que eu gosto muito da tragédia, que é, ao invés dela ser fatalista, ela na verdade é porque eles não atendem à sensatez de Tiresias, né? Dos conselhos que lhes são dados, que eles entram no desastre, né? E a interpretação é o seguinte: porque na verdade os espectadores estão em Atenas. E ele está dizendo um pouco o contrário do Chico, né? Mirem-se no exemplo de Tebas, para não fracassar. A tragédia acontece lá. Né? E um pouco a gente tem isso nesse mundo digital. Né? Essa ideia de que a tragédia não está lá, está aqui. Né? E a máquina sabe como processar a nossa insensatez. Né? Muito provavelmente. Probabilidade. A probabilidade de uma possibilidade. Essas coisas se tornaram decisivas. Na fórmula da entropia, que é Boltzmann-Planck, que calculam a entropia pela probabilidade das possibilidades dentro de um determinado sistema. O produto da probabilidade com a possibilidade dentro de um determinado sistema dá um valor que expressaria a entropia. E aí tem muitas sutilezas nessas fórmulas. Eu não sou matemático, eu não sou engenheiro, eu sou um reles curioso conversando com essas coisas, mas essa mesma fórmula foi levada por um cara chamado Claude Shannon para o campo da computação, e ele calculava essa incerteza, que na verdade era um reflexo da entropia, e calculando isso, ele calculava o valor da informação. O tamanho do valor da informação é dado pela relação entre a probabilidade e a possibilidade, mas como são múltiplas, ele faz a somatória do produto das probabilidades e possibilidades de muitos níveis. E é uma fórmula que se expressa matematicamente numa linguagem elegante. Mas o que isso quer dizer?
Sérgio, eu não sei por que eu entrei aqui. Mas a gente vai chegar lá. Tudo bem. Vai chegar lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma informação tem para mim um valor correspondente à incerteza que ela vai responder. Isso no jornalismo ficou muito comum. Uma notícia só é uma notícia se ela conta algo que eu não sabia antes. A notícia me conta uma novidade. Portanto, essa novidade que ela me conta tem uma correspondência a um lugar ali adiante sobre o qual eu não tinha muita informação ou eu não sabia o que ia acontecer lá. Se alguém me diz, amanhã o sol vai nascer tal hora, não sei o quê, que é perfeitamente determinável, nós sabemos a que horas o sol vai nascer, num determinado dia, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos. E aí, no dia seguinte, o jornal ou o site noticioso diz para mim, hoje o sol nasceu exatamente no horário que estava previsto. Isso não me trouxe nenhuma novidade, isso não dá uma informação para mim, porque isso não resolve uma incerteza. Mas se eu tenho um processo eleitoral caminhando, não sei que candidato vai ganhar, surgem as pesquisas que iluminam um pouco essa incerteza, essas pesquisas têm um valor informativo. E o resultado da eleição, por fim, tem um grande valor informativo. Se existe uma indefinição, se existe incerteza ali. Então, as probabilidades, o cálculo dessas probabilidades, se tornou chave para o desenvolvimento da cibernética, se tornou chave, por exemplo, para o que Alan Turing conseguiu fazer durante a guerra, que foi decifrar o código secreto pelo qual os nazistas se comunicavam, nada mais do que jogar com probabilidades dentro de um código que foi possível em função desse tipo de raciocínio. Se eu dou às possibilidades um valor de probabilidade e começo a fazer cálculos a partir daí, eu posso prever o que vai aparecer naquele lugar que pode me dar A ou B. E se eu consigo prever toda a cadeia de A ou B, ou 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1, eu decifro o código. E eu decifro o código com esse raciocínio. Isso foi essencial para o desenvolvimento desse pensamento, que é uma coisa fascinante. E aí as máquinas chegaram ao tamanho que tem, o controle dessas máquinas se tornou um controle fechado, não democrático, não partilhável, e nós estamos aqui. Mas eu não sei por que eu comecei a falar de probabilidade. Não, mas falou muito bem. Até porque vai me dar um gancho para uma outra coisa. O livro é muito bom pelo seguinte, porque você está lendo, aí ele fala de Turing e tal, vai falando coisas sérias, né? Todas as coisas são sérias, mas de repente ele te dá um exemplo assim muito surpreendente. E eu vi o Sérgio Rodrigues ali, que escreveu um livro muito legal com o Machado de Assis, e aí me lembrei de uma das suas tiradas surpreendentes nesse livro, que é a sua análise de Capitu em relação à incerteza. Mas eu, de fato, eu não sei porque que eu comecei a falar da probabilidade, mas uma hora eu vou lembrar. Às vezes o caminho é assim. Não, tudo bom, mas isso, aí Capitu, e está aqui o Sérgio, estava numa mesa linda. Ele, o Lula, o Chico. Mas aí, qual é a questão? Eu tenho a impressão, não é uma interpretação de Capitu, eu não tenho bagagem para fazer uma interpretação dentro do debate da literatura brasileira. Não é isso. Mas eu apenas tenho a impressão de que Capitu está lá, não para a gente saber se ela traiu ou não traiu. Essa é a minha... Capitu traiu e não traiu. São duas linhas narrativas que podem seguir contíguas
ali emparelhadas, entrelaçadas, e será verdadeira uma coisa e será verdadeira outra coisa. A questão é que nós temos que conviver com a incerteza. Temos que conviver com a incerteza. Então essa é uma impressão que o livro me dá. Essa incerteza permanece, a história se resolve, mas isso fica em aberto. Ora, isso é a história da modernidade. Quantas coisas não ficam em aberto? Isso é a história da modernidade. E nós teremos que viver com essas coisas. Nós nunca saberemos tudo. No amor é muito difícil. Hoje vocês estavam falando do amor. No amor, que é desejo, isso é muito difícil, porque o desejo quer a certeza, ele deseja a certeza, mas ele precisa arder como desejo na incerteza. Isso é um aprendizado. E acho que Capitu tem essa insinuação travessa, quase que humorística. Você vai saber e não vai saber, e nunca você vai saber. E é a incerteza com a qual a gente tem que conviver. E eu falo disso quando eu estou dizendo que existe uma incerteza desejável na vida. E isso era proposto pelo Claude Shannon, que falava, existe uma incerteza indesejável e uma incerteza desejável. A incerteza indesejável, o sistema resolve. A incerteza desejável tem parte com a liberdade que há naquele com quem eu tento conversar. Essa liberdade, que eu posso calcular matematicamente, é uma liberdade que não poderá ser resolvida por mim. Então eu nunca saberei. Essa liberdade tem a ver com a incerteza desejável. Ela é muito difícil, mas eu acho que ela tem a ver com a utopia da modernidade, da democracia e tudo. Eugênio, quando você fala da incerteza desejável você levanta a questão crucial que é da presença humana por trás da máquina, né? Por trás do algoritmo. E do ponto de vista realmente sociológico, o algoritmo é um artefato sociotécnico, né? É uma máquina sociotecnológica. Tem o humano por trás e se transforma num robô virtual. O algoritmo não passa de um robô virtual, que faz uma opção de coisas automaticamente de acordo com a codificação que foi concebida para ele, né? Esse lado sócio do digital é que esconde os interesses que o algoritmo vai realizar de uma forma completamente não transparente, completamente opaca para nós. Eu lembro de você, Sérgio, falando de uma esfera, o termo não é exatamente esse, mas uma socioesfera e uma cyberesfera que se cruzam. Mas o algoritmo, sim, e sem dúvida, ele permite como ferramenta que algo seja apropriado ou algo seja capturado à revelia das pessoas, e esse algo capturado à revelia das pessoas vira dinheiro, vira muito dinheiro e vira poder contra essas mesmas pessoas. Eu vou voltar a um exemplo que eu dei aqui para dialogar com a aflição de cada uma das pessoas que está aqui. A gente precisa se entender, neste momento, como seres escrutinados de diversos ângulos diferentes, com métodos diferentes, como se estivéssemos permanentemente passando por um daqueles raios-x de aeroporto, com equipamentos que radiografam o nosso corpo, aquilo que se chama de alma, que congrega os afetos, aquilo que se chama de espírito, que é pensamento e linguagem, e o desejo.
Nós somos radiografados de todos os ângulos, isso é extraído na forma de dados. Esses dados são preciosos, eles têm um valor econômico altíssimo quando cruzados, quando combinados em máquinas muito potentes. E nos entendendo assim, a gente consegue vislumbrar um pouco o que é que está em jogo. A cada coisa que a gente clica nas máquinas, aparece algo ali para a gente aceitar. Vocês vão se lembrar disso. Eu aceito os cookies, eu aceito não sei o quê. Um estudioso desse tempo já disse que nós vivemos um neocolonialismo, porque são contratos que a gente assina sem ter opção de rejeitar, como se empregou nos tempos coloniais. Havia um contrato formal de aceitação de certas condições. Viveríamos hoje um colonialismo virtual, cibernético. Ora, se a gente tem essa dimensão, que os nossos dados são extraídos, esses dados extraídos reduzem a incerteza que os sistemas abastecidos por máquinas têm sobre o que serão nossas ações futuras, nós entendemos um pouco da enrascada que está se montando. Eu não quero, repito, ser pessimista, mas eu quero fazer um alerta dramático. Isso tem a ver com vários trabalhos meus recentes, que a democracia precisa enxergar o que se passa do outro lado, precisa regular o que se passa do outro lado, para que não se construa desse outro lado um poder maior que o da própria democracia. E isso está em marcha. Esse é um impasse político da maior gravidade. Então aí entra a figura do algoritmo. O algoritmo nós podemos entender como um concentrado elementar de decisões que podem ser programáveis, porque baseadas em eventos repetidos ou passíveis de repetição. E eu crio ali 5 etapas. Se dada certa condição, eu posso ir para a esquerda, para a direita ou para o centro. Se eu for para o centro, abre-se um conjunto de 3 ou 4 novas alternativas, uma árvore com ramos comuns. Eu posso prever isso dentro de um programa básico, automatizado, faço um algoritmo. Mas quando eu tenho bilhões de parâmetros, eu já começo a poder trabalhar com outras variáveis e numa velocidade que desconcerta uma pessoa sozinha querendo pensar. Mas isso não é nada. O problema está na assimetria da incerteza. O problema está em o que o centro do poder tecnológico vê de nós e o que nós não vemos no centro do poder tecnológico. Para explicar isso, eu tenho usado a figura, uma figura que foi criada por um filósofo chamado Jeremy Bentham, que tem muito a ver com a ética consequencialista ou a ética utilitarista. Essa figura é uma prisão em forma circular, é um prédio que é uma espécie de anel, dá uma volta, aqui eu sou o centro, eu represento o centro, eu sou um único vigia que consigo vigiar por 24 horas milhares ou centenas de celas de prisão, porque nesse anel construído, as paredes internas são de vidro. Eu olho dentro de cada cela, eu posso olhar dentro de cada cela no momento em que eu quiser. E eu estou dentro de uma torre blindada, opaca, fechada. Existe apenas uma fresta.
Eu posso olhar para qualquer cela, mas nenhuma cela pode me olhar enquanto eu olho para a cela. De forma que nenhuma cela pode saber que está sendo vigiada naquele exato instante. Essa figura do panóptico foi depois pegada, apropriada ou foi revista por Michel Foucault, quando ele pensou sobre o poder. Mas é exatamente o que tem hoje. Hoje nós estamos sendo vigiados por esses raios-x o tempo todo. Mas nós não conseguimos olhar dentro do mecanismo o que está sendo tirado da gente, de que forma nosso olhar é canalizado, quanto vira de dinheiro o meu olhar, quantas sinapses linguísticas o meu olhar está ajudando a sintetizar. Eu não sei nada disso. E aí eu chego no seguinte ponto. Isso é um dos aspectos do totalitarismo. Eu não estou dizendo que nós estamos vivendo numa ordem totalitária. Eu não digo isso. Mas eu digo que num aspecto há uma semelhança. O totalitarismo se define por ser um modo de poder em que o cidadão não tem privacidade. Ele pode ser visto a qualquer momento pelo poder. Os dados da correspondência, sigilo de correspondência, sigilo bancário, sigilo fiscal, não existem para o poder, que pode acessar todos esses dados sem pedir licença, sem avisar previamente, sem pedido para a justiça, simplesmente vai lá e pega isso. Isso é o totalitarismo, enquanto o cidadão não sabe o que se passa dentro do poder. Nós estamos, nesse aspecto, eu não estou dizendo que a gente esteja numa ordem totalitária, mas nesse aspecto, nós estamos numa situação parecida com a do totalitarismo, um totalitarismo tecnológico, pior do que foi imaginado por George Orwell em 1984. E isso vai construindo um poder que tem menos incerteza sobre nós do que nós sobre esse poder, que passa por fora das regulações nacionais. Isso está acima do alcance das regulações nacionais. Imaginem um país que seja 1/10 do tamanho do Brasil, querendo fazer uma regulação que discipline o funcionamento do Facebook ou do WhatsApp. Vira uma piada, isso é impossível, porque ele não tem escala para alcançar. Isso só pode ser resolvido por grandes potências e em acordos multilaterais. É um dado novíssimo que ameaça a democracia. É nesse sentido que eu falo. Veja que as questões ambientais, nas quais o Sérgio é um grande professor, elas só podem ser enfrentadas em acordos multilaterais, em consensos entre os estados, porque um estado sozinho não resolve. E o problema da concentração da informação, da gestão da incerteza, é um problema da mesma magnitude. E é isso que eu quero mostrar com esse livrinho, que a assimetria da incerteza ou a assimetria da informação está gerando esse tipo de deformação. Isso é muito, muito grave, é o que eu tento dizer. Eugênio, antes de passar para perguntas de quem quiser fazer pergunta, você oferece uma solução da qual eu gosto muito, que é só há um jeito, que é radicalizar a democracia. Eu queria que você falasse sobre isso antes de eu passar para o... Gente, eu também... Eu estava falando uma coisa aqui que eu não sabia porque eu estava falando. Aí depois eu voltei e recuperei, pelo menos na minha cabeça. Eu queria pedir um pouco assim de compreensão de vocês, porque às vezes eu posso estar me exaltando, que é uma coisa que eu não gosto quando acontece, mas acontece. E também, às vezes eu posso descrever um cenário um pouco, não aterrorizante, não é isso que me preocupa, mas um cenário espinhoso para compreensão. Mas a gente precisa desafiar aí. Eu fiquei preocupado, Sérgio, porque é 5/6 Hã? Tem outra. Então, eu acho que
mas eu vou falar da radicalização da democracia. Sim, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se nós pensarmos a democracia como um exercício de uma política baseada no diálogo e na razão, que considera os fatos para daí extrair caminhos comuns possíveis, inclusive para a solução dos problemas, nós temos que radicalizar esse negócio. O que é o oposto da política na democracia? É o fanatismo, porque não tem base em fatos e não mexe com a razão, ao contrário, ou obstrui, ou ofusca, ou suprime a razão. A democracia é uma outra coisa importante, ela só pode acontecer nas mediações. A democracia não pode acontecer simplesmente com uma vontade relâmpago das maiorias. A vontade relâmpago da maioria é o linchamento. Isso não é democracia. E nós poderíamos falar longamente sobre isso, embora possa ter sido decidido pela maioria das pessoas que estavam presenciando um determinado crime num determinado momento. A democracia só existe quando se abre um hiato entre o momento e o desfecho do momento, e nesse ato que entra é diálogo, é negociação, é elaboração de sentidos, é mediação. Nós temos que radicalizar isso, nós temos que enquadrar o funcionamento das Big Techs, nós temos que regular a inteligência artificial, sem nenhuma restrição à tecnologia, mas com todas as restrições, a concentração de poder, de dinheiro e de poder tecnológico. E se isso não acontecer, o cenário pode ficar muito mais complicado. Era o que eu queria dizer. Bom, gente, está franqueada a palavra para as perguntas de vocês. Hein? Não, tem um pouquinho aqui de tempo. Chico Mendonça. Eugênio, você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Que é o seguinte, diante dessa pasteurização das redes sociais, em que a gente parece que terceiriza para o algoritmo a individualidade de cada um, terceiriza o pensamento, né? Isso está acontecendo ou é uma terceirização do protagonismo de cada vida? E se, sendo assim, acaba que você... o que acontece é o sequestro da incerteza. Se as pessoas perdem o protagonismo de suas vidas, terceirizam a capacidade de pensar, né? Você fica na beira do abismo. E aí não tem certeza. A incerteza é um abismo. A certeza, né? Que a certeza fanática é um abismo ou é uma parede de chumbo, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas veja só, nesse ponto da sua pergunta, a gente precisa duvidar um pouco dessa relação que nos promete tanta facilitação. Outro dia, num artigo, eu escrevi o seguinte: finalmente chegou o tempo em que a nossa memória pode se desocupar das tarefas chatas e se dedicar a coisas criativas, inventivas e imaginativas. Porque nós não precisamos mais nos lembrar dos telefones da nossa família, dos números de telefone da nossa família. E se eu perguntar aqui, ninguém vai lembrar. Número de telefone dos filhos, do pai, da mãe, do tio, porque o aparelho lembra disso por nós. E a nossa memória estaria desocupada e, portanto, livre para pensar sobre ser usada em tarefas criativas. E aí eu dei um exemplo daquilo que nós só podemos fazer quando lançamos mão da nossa própria memória. E o exemplo é: oh, meu Deus, onde é que eu deixei meu celular? Isso feito, a gente outra vez vai usar o celular para...
Nesse sentido, a técnica vai ocupando os espaços entre pensamento e linguagem. Pensamento é pura linguagem, pensamento só é possível na linguagem, mas é uma construção pela linguagem. Quando as operações são programáveis ou são passíveis de equações, elas não requerem mais o pensamento, e a técnica faz isso no nosso lugar. Se isso avança demais, a humanidade se torna coadjuvante da sua própria história. Isso parece algo contraditório, porque se a história da humanidade, como a própria humanidade pode ser coadjuvante? Mas isso que é contraditório tem uma explicação. Porque se a história da humanidade vira a história da técnica e da supremacia da técnica, nós somos apenas lateralmente necessários. E as nossas condições são muito menos favoráveis. Todo mundo aqui já viu um motorista de Uber trabalhando. E talvez alguns aqui tenham a experiência de operar como, ou efetivamente sendo, um motorista de Uber, quando dirigimos com o Google Maps ou com aqueles programas que vão nos conduzindo. O que existe ali? A máquina é chefe hierárquica do ser humano. O ponto que eu desafio vocês a enxergarem não é só no motorista do Uber que a máquina é o chefe do ser humano. Em várias outras operações, a máquina é o chefe do ser humano. E às vezes a máquina é o chefe do ser humano para avaliar trabalhos acadêmicos, e para preencher formulários, e para... Então isso está chegando muito longe. Nesse sentido, sim, a resposta é um pouco desalentadora, mas a solução é a democracia controlar isso aí, e não o contrário.